Muito bem, meus irmãos, acho que nós não temos muito o que falar, né, nessa tarde, porque nós estamos todo mundo bem com a questão de finanças, né, então a gente vai fazer assim, poupança cheia, né, está tudo certo, né, mas a gente tem alguns recados do Senhor para nós, nas nossas vidas, e é uma satisfação para eu poder estar aqui com vocês, né? Para quem ainda não me conhece um pouco mais, eu sou Oswaldo Saleuska, eu atuo como professor universitário de economia na faculdade aqui da universidade aqui da cidade. Eu tenho na área de pedagogia, de teologia, curso de treinamento de líderes lá na Palavra da Vida, licenciatura em estudos teológicos no Instituto do Seminário Palavra da Vida. E Deus tem me dado no coração sempre esta oportunidade de fazer uma junção entre a palavra dele, a Bíblia, o nosso manual de conduta, fé, e manual de conduta diária, junto com finanças. Né? São duas coisas que eu gosto de estudar muito, a Bíblia e sobre finanças. Então, sempre que tenho a oportunidade de compartilhar algumas das lições que eu tenho aprendido, eu me sinto muito honrado pela oportunidade que a igreja me dá, que o próprio Ministério Somos Um está me dando nesta tarde. Bem, por que nós vamos falar sobre finanças e finanças blindadas à luz da palavra? Será que a Bíblia tem alguma coisa a nos dizer sobre finanças? Tem e muita coisa. A gente não vai conseguir suprir tudo isso nessa tarde, mas eu espero que sirva de insight para vocês se aperfeiçoarem, se olharem para a palavra de Deus mais com essa questão de como ela nos dirige para os ensinos das finanças. E aí, a gente pergunta, por que importa falar isso hoje? Por que importa falar sobre isso para as famílias da igreja? A importância não é só uma importância teológica, mas é uma importância prática. E essa importância prática, ela aparece justamente nesta. Eu só vou dar uma olhadinha aqui para trás. Nessa notícia, uma notícia bem recente agora, do dia 7 de abril, né? Uma pesquisa onde a Confederação Nacional do Comércio detectou que mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Então eu arriscaria dizer aqui que 80% de nós aqui estamos num processo, se não endividados, estamos num processo de caminhar em direção à escassez dos recursos financeiros. Né? E é claro que isso desestabiliza a família, desestabiliza a pessoa, desestabiliza a moral da pessoa, a saúde mental da pessoa, né? E isso traz problemas para as famílias. Então, nós vamos passar para olhar para esse tema com essa seguinte agenda aqui. Primeiro, eu vou fazer uma aula clássica de economia.
mordomia para vocês, né? Igual aquela que eu dou na universidade lá, tá? Então, vou passar por aí, né? Mas não se assustem não, que até os alunos se assustam muito quando entram na sala pela primeira vez, mas depois a coisa fica leve, vão entender, e vocês vão saber por quê. Outra coisa é a crise financeira. Como que ela vem, por que ela vem e o que ela provoca na vida das famílias. Na sequência a gente vai falar sobre a mordomia dos recursos. Estou sem retorno aqui, então eu não vejo o que está passando lá atrás, tá? Mas tudo bem. Se alguém puder pôr o retorno ali para mim, eu vou ficar muito feliz. Já foi, maravilha. Obrigado, viu? A mordomia dos recursos. Como é que a palavra de Deus trata essa questão dos recursos para o nosso dia a dia? E depois, claro, né, a gente já aprendeu um pouco de economia, a gente já viu como vem as crises financeiras e a mordomia dos recursos à luz da palavra de Deus. A gente vai ver como que a gente retoma as rédeas para solucionar os nossos problemas. Maravilha, muito bom, muito obrigado. E aí, por último, a gente vai deixar um tempo para um fórum aberto para a gente poder conversar, eu poder responder perguntas, a gente poder tratar os assuntos assim, com toda a liberdade que o momento nos permite, tá bom? Então, vou começar com a aula de economia, né? Professor, vou começar com a aula de economia. Qual que é o nosso... o que eu aprendi depois de estudar 5 anos? Me formei em 1984, faz tempo, hein? Mas 5 anos de formatura na época de ciências econômicas eram 5 anos de estudo. Depois de 5 anos falando do estudo, depois de mais de 40 anos trabalhando no mundo corporativo, utilizando aqueles aprendizados que eu tive lá na universidade, eu aprendi algumas coisas. Algumas coisas eu aprendi. E aprendi algumas coisas assim, que na economia são nomes tão difíceis, tão complicados, que eu acho que é mais fácil de entender se eu der alguns nomes mais simples, né? Então vamos lá, o primeiro deles. Dinheiro não dá em árvore. Né? Isso é uma lei da economia. Olha só que profundo. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro você não pode sair por aí catando, como você cata uma flor, como você cata uma fruta, né? Como está espalhado aí nas praças, nas ruas da cidade, no jardim da sua casa, né? Então, esse é o primeiro recado que eu tenho para vocês. A primeira grande lição da economia que eu tenho para vocês. Dinheiro não dá em árvore. A outra lição que eu aprendi é a seguinte: não existe café grátis. Não existe café grátis. Se alguém te oferece algo grátis, pode ter certeza que tem alguém pagando. Às vezes é você mesmo, e em lucro, e caro. Né? Não existe café grátis. A outra lição, que também é tão importante como essas, é: não maltrate o dinheiro. Trate bem o dinheiro. Se você tratar bem o dinheiro, ele vai tratar bem você. Ele vai te devolver coisas boas. Se você tratar mal, pode ter certeza que ele vai te trazer muita dor de cabeça. Então, não maltrate o dinheiro. Até aqui, bem profundo as lições, né? Acho que para todo mundo conseguir entender, né? Apesar de serem tão complexos assim, tão complexas assim as leis da economia, né? Aí, outra lição. Essa aí. Não gaste mais do que você tem ou do que você ganha. Se você gastar mais do que você tem ou do que você ganha, você vai ter problemas. E talvez você esteja com alguns problemas hoje por conta disso. Não é? Não estou jogando culpa, por favor.
empresa, gastou mais do que ganha, problema na série. Outra questão que a gente aprende é que o banco não é seu amigo. O banco não tem amigos. Ele faz com que você se torne dependente dele, mas ele nunca vai ser seu amigo. Outra questão, penúltima: dinheiro nunca dorme. Dinheiro nunca dorme. Quando você está dormindo, ou você está com o ar-condicionado ligado para calor, ou você está com o ventilador, ou você está com a televisão, o carro, o celular ligado, a energia está rodando e está consumindo o seu dinheiro. Então, o dinheiro nunca dorme. E por último, uma expressão em inglês, que é follow the money. Opa, vou colocar aqui. Follow the money. Siga o dinheiro. Por que essa expressão em inglês? Porque é muito comum nos filmes policiais, principalmente, né? Aqueles filmes feitos nos Estados Unidos, no cinema americano, eles querem, os policiais, as pessoas do bem, querem encontrar um bandido, querem encontrar alguém que fez algo mal, e a palavra-chave é essa: follow the money. Segue o dinheiro que você vai achar. Se você quer achar alguém fazendo o bem, segue o dinheiro. Se você quer achar alguém fazendo mal, segue o dinheiro. O dinheiro dá suporte para todas essas coisas. Só um parênteses aqui, né? Eu acho que alguns vão ter dificuldade de ler por causa disso aqui, mas eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês depois, tá? Eu vou pôr um QR Code lá com o meu contato de WhatsApp, vocês podem depois tirar o QR Code lá, eu mando a apresentação para vocês, tá? Bom, além de que o meu contato vai ficar salvo lá para que vocês possam falar comigo em outras ocasiões. Bem, então vamos lá. Economia. Economia é ciência exata ou ciência humana? Não é? Exata? Os dois? Quem acha ciências humanas? Ciências humanas? Ciências humanas? É isso. Né? Essa é a pergunta provocativa, né? Se a pergunta já fica assim, opa, peraí, acho que tem pegadinha aí, né? Então, na verdade, a economia, ela estuda comportamento, escolhas e relações da sociedade com a produção e consumo. Posso dizer uma coisa? Eu não sou nada bom em matemática, portanto, eu não gosto de ciências exatas. E a economia, então, na verdade, ela é uma ciência humana, né, que usa a ciência exata como suporte para fazer as suas teses, fazer as suas relações, entender como é que funciona o comportamento humano em grupo, porque imagina só o que é, nós somos mais de 10 bilhões de pessoas no mundo, cada um com uma identidade diferente, consequentemente com ideias diferentes, gostos diferentes, necessidades diferentes. Imagina o que é isso para uma pessoa que vai, por exemplo, lançar um produto no mercado. Como é que ele faz? Ele vai perguntar para cada um o que cada um quer? Vai ficar maluco, né? Então, isso aí é agrupado esses grupos de pessoas, de desejos, de necessidades, são agrupados pelas ciências exatas. Mas a gente usa ciências exatas para entender o comportamento humano, como ele faz suas escolhas e como ele se relaciona com os objetos, com as coisas e com as pessoas.
Quem quiser fazer alguma pergunta, qualquer momento, só levanta a mão aí, tá? Apesar de a gente vai ter um momento lá no final para fazer um fórum aberto, mas levanta a mão aí, pode fazer a sua pergunta, tá? Fique bem à vontade. Com isso, eu venho aqui com o significado da palavra economia. A economia vem do grego, né, que ali está transliterado para oikonos, né? Oikonomos. E a palavra oiko é lar e nomos é administração. Logo, economia é administração do lar. Olha só, administração do lar é assim que é a origem da palavra. E a gente administra o que no lar? Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, essa palavra, ela traz no seu contexto, já foi sofisticado, vieram teses, vieram doutores, vieram professores, mestres, prêmios nobres, né, da economia, vieram trazendo complexidade ao tema economia, de modo que quando a gente fala economia, eu falo, nossa, não quero nem falar disso. Né? É a nossa primeira reação. Mas ela está no nosso dia a dia, ela está enfronhada no nosso dia a dia, ela está costurada no nosso agir a cada ato que a gente tem dentro de casa e fora de casa também. E a economia, ela vem com a expressão de você administrar alguma coisa. No caso, o lar. Uma pessoa, quando administra um lar, ela administra recursos. Olha só, a economia não é difícil, não sair daqui tudo mestre em economia. Né? Certo? Então, assim, administra recursos. E quando nós administramos recursos na casa, que tipo de recursos nós administramos? Que tipo de recursos? Primeiro fale mais alto, por favor. Parte financeira. O que mais a gente administra em casa? Alimento. O que mais a gente administra em casa? Desculpa. Educação. Por que a gente administra o nosso lar? Falando de dinheiro. Por que a gente administra o dinheiro no nosso lar? Vamos precisar de algumas coisas, necessidades. Não é? Por que a gente administra os alimentos? Para precisar dos alimentos, né? E por que a gente administra a educação dos filhos? Né? Nós vamos precisar disso no dia a dia. Mas, veja, a gente administra o dinheiro se ele for abundante, não faltar nunca, tiver à vontade, é só abrir a gaveta lá, pegar e sair gastando. Preciso disso, vou lá, tiro de uma gaveta e gasto. Preciso daquilo outro, vou lá, passo um cartão de crédito e gasto. Preciso daquilo outro, vou lá, passo o meu celular por aproximação e gasto. Assim funciona. Por isso que nós precisamos administrar. Porque a gente administra a escassez. O dinheiro, a comida, a educação, tudo isso é escasso. Não só isso, mas vocês imaginam, por exemplo, existe alguma coisa que não seja finita? Existe alguma coisa? Só Deus. Né? Mas existe alguma coisa, Mateus capítulo 24, 35 está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Né? Mas o resto, tudo vai passar. Significa que tudo é finito. E se é finito, né? Acaba. E se acaba, a gente tem que fazer o quê? Administrar. Né? Se acaba, a gente tem que administrar para que isso não termine. Então, a finitude das coisas
ela existe e ela torna as coisas escassas. Né? Então, todas as coisas acabam sendo, de alguma maneira, escassas. Algumas coisas são abundantes, mas mesmo assim elas são finitas. E tudo aquilo que é abundante, mesmo sendo finito, qual é o valor dessas coisas? Aquilo que você acha na rua, chutando aí, o valor é pequeno, o valor é nenhum. Né? E a gente, ainda assim, é finito. Ainda assim, pode ser que um dia venha a ser escasso. E se a gente tem que administrar as coisas finitas, com escassez, tudo que é escasso, e quanto mais escasso, ele fica valioso. Eu não estou chegando lá de novo, não sei se tem algum motivo lá. Fica valioso, certo? Quanto mais escasso, mais valioso. Quantos de vocês estão com uma barra de 10 gramas de ouro aqui no bolso hoje? Né? Tem 10 gramas aí? 8, já ficou perto, né? A minha deve estar com 3 por aí. Então, ninguém anda com uma barra de ouro porque o ouro é escasso e por isso que ele é caro, botado na Bolsa de Londres. Olha só. Né? Então, por quê? Porque ele é escasso. Tudo que é escasso, quanto mais escasso for, mais valioso é. E se for escasso, mais valioso é, aumenta a responsabilidade da nossa sobre o cuidado. Né? Aumenta a responsabilidade nossa sobre o cuidado. Esta administração do que é valioso é importante, por quê? Porque nós não queremos perder, nós não queremos reduzir o valor daquilo. Eu não vou me dar o luxo de sair por aí jogando alimentos na rua, né? Ninguém faz isso, ninguém é maluco, né? A menos que fosse. Então a responsabilidade pela administração aumenta daquilo que é valioso, escasso e finito. E aí a gente vem com uma outra lição da economia. Estou dando essa introdução, essa lição da economia para a gente entender os próximos passos, principalmente o porquê das crises. Né? Aí a gente entra no seguinte, com a lei da oferta e da demanda. Acho que muita gente ouviu falar, não é uma lei, nem os advogados, não está nos livros de direito, né, Daniel? A lei da oferta e da demanda, ela está implicitamente, mas não explicitamente. Mas a lei da oferta e da demanda é uma lei da economia e é uma lei muito difícil de perceber. E ela diz o seguinte: quando uma oferta é abundante, quando você tem muita coisa sobrando, o preço cai. Olha só que difícil, né? É difícil perceber isso no dia a dia da gente, né? Quando é época de safra de tomate, tal, o tomate fica barato, né? Quando é época de escassez, fica caro. Então essa é uma lei da economia, a lei da demanda e da oferta. A lei da demanda e da oferta diz: quando um bem ou serviço existe em abundância, então o preço cai. Quando ele é restrito, o preço sobe. Olha lá, ali nós temos dois exemplos que as donas de casa sabem bem, né? Ali uma notícia do preço do suíno caiu por causa da oferta elevada no mercado interno, ou seja, tinha muita carne de porco sendo vendida e de repente o preço cai. E com isso, o inverso é: o preço da tilápia sobe com oferta reduzida, ou seja, menos produto, preço mais alto. Por que é importante a gente saber disso? Porque para nós tomarmos as nossas decisões, então, espera esse mês de que a época da safra de caqui, então vamos comer muito caqui, né? Estou falando disso porque eu sou fã de caqui e a pessoa que traz caqui para a gente lá em Piedade falou assim: não, está acabando a safra, me traz as últimas
durante o ano todo, sei, mas fica muito caro, então eu quero aproveitar enquanto está barato, né? Então, esse é o movimento, e quando a gente sabe disso, a gente começa a fazer escolhas em função da gente administrar a escassez, e a gente faz escolhas para preservar o nosso lar, para preservar as nossas finanças, a nossa saúde financeira. Outra coisa que acontece na economia é a questão da inflação. Eu outro dia fui no supermercado, não vou quase nunca, sou raríssimo que eu vou, a galera que faz o supermercado, eu não gosto de supermercado, não gosto de shopping, eu acho que é porque gasta-se dinheiro nesse lugar, deve ser por isso, mas eu não gosto de ir. Né? E outro dia, na verdade, nem fui no supermercado, ela fez uma compra pela internet, uma compra de uma pão de açúcar. Aí o camaradinha chegou lá, trouxe lá 2 caixinhas, né? Sacolinha e tal. Aí eu falei assim, recebi e tal, eu peguei a notinha de R$600 a notinha. 2 caixinhas desse tamanho assim. Não é possível, gente, que é isso? Né? Carne, ovos, frutas, coisas que a gente consome no dia a dia, a gente tem que consumir essas coisas, né? Mas caríssimos. E quando assim, R$600, 2 caixinhas, meia dúzia de sacolinha, né? Por quê? Porque eu já não vinha acompanhando o preço daquilo. E aí eu comecei usando a inteligência artificial, né? Comecei a regredir os preços e olha só o que eu encontro. Eu encontro que aquela mesma sacolinha que me custava R$500 em janeiro, eu enchi um carrinho. Eu enchi o carrinho com aqueles R$500. E agora eu tenho umas cestinhas de nada pelos mesmos R$500. Então o que é a inflação? O que vocês acham que é a inflação? Desvalorização do dinheiro. Chique. Quem mais? Chegar mais perto aqui. A redução do poder de compra, a desvalorização do dinheiro, na verdade, traz a redução do poder de compra, ou seja, aquele dinheiro que eu tinha em janeiro já não compra as mesmas coisas que eu compro agora, hoje. Por isso que eu tenho que cuidar dos meus recursos, eu tenho que ficar atento, inclusive, às notícias, ficar atento ao que acontece na economia como um todo, que a gente, muitas vezes, a gente rejeita, porque fala, economia, esse negócio não é comigo, isso é dos políticos. Não, isso é nosso, do nosso bolso que está saindo. Então, a inflação é algo que nós estamos aí com uma certa média, 4 ou 5% previsto para o próximo tempo. Gente, a cada mês você vai comprar 5% menos de coisas que você comprava no passado. Então você substituir carne de boi com carne de frango, depois a carne de frango por ovo, e a gente vai substituir, porque a gente tem proteína. Mas o nosso salário, os nossos recursos e nem mesmo os nossos investimentos, eles progridem na mesma velocidade do que a inflação come o nosso dinheiro. Então, não estou querendo assustar vocês, estou querendo dizer o seguinte: olha a importância de administrar as finanças. Olha a importância de a gente fazer isso aí. E aí tem uma outra lei, outro princípio da economia, que é o princípio do efeito substituição, que é disso aqui que eu estou falando. Vamos ver o vídeo. E olha, todo mundo já percebeu que esses fatores que a gente abordou aqui, perda de renda, desemprego, se somam à inflação e afetam diretamente a qualidade da alimentação das famílias. Sobretudo quando se fala da carne cada vez mais cara.
Oi, Carla, boa tarde. Vamos aos números, então. A pesquisa, antes de mais nada, é da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, feita em agosto deste ano, nos açougues e hipermercados do país. E, de acordo com esse estudo, a procura por carnes dianteiras, que são as consideradas de segunda, superou a demanda pela parte mais nobre do boi. No lugar das tradicionais carnes de primeira, muitos consumidores têm recorrido a cortes menos demandados, como acém, lagarto e musgo, e também a produtos considerados mais baratos, como frango, ovos e a carne de porco. Vamos destacar aqui uma arte para vocês acompanharem quais foram as proteínas mais consumidas pelos brasileiros nesse período. Olha aí, em primeiro lugar, ficou aí o consumo do ovo, consumido por 19,1% da população. Em segundo lugar, vem o frango, com 14,6%, e depois a carne bovina de segunda, com 14,1%. Na última posição, a carne nobre, ou a chamada carne de primeira, com 7%. Cara, se a gente fizer uma comparação apenas entre o consumo de carne, as dianteiras foram procuradas, para a gente ter uma ideia, por 34,6% dos brasileiros e as de primeira, por 28,8% da população. Cara. Então, gente, a substituição de produtos, ele é um mecanismo que nós temos para administrar os nossos recursos e não sacrificar a nossa família com a questão das finanças, né? Então, poxa, não, eu só vou comer picanha, né? Poxa, não dá. 140, aí nos preços mais básicos que a gente encontra picanha, aí 140, 150, 170 reais aqui. Não dá para comer picanha. Só quem? Né? Ou quem despreza o dinheiro, ou quem faz dívida, ou quem tem muito para gastar, que é um tantinho assim da sociedade brasileira, né? O outro fator é que todas as pessoas, outro fator que pode levar a gente a tomar decisões mais acertadas é o seguinte: está na economia. Todas as pessoas reagem a incentivos. Todos nós reagimos a incentivos. Quem não fica acusado assim quando fala oferta 3 por 2, leve 3 para 2, até 70% de desconto, né? Todos nós ficamos motivados por isso e às vezes nós não precisamos do produto, mas nós ficamos encantados com aquele incentivo. Tem um caso muito curioso. Eu conheci um caso de uma senhora, ela é de família bem abastada, que ela comprou uma armadura medieval, uma réplica, né? Uma armadura medieval. E aí ela chegou em casa lá, aquela armadura lá, né? E o marido perguntava, puta, e ela gostava de decoração em vários países do mundo, assim, ela tinha muita coisa de decoração, né? Escuta, mas você comprou uma armadura? Por que você comprou uma armadura? Estava barato. Não serve para nada. Estava barato. Agora, nós temos amizade da mulher que comprou a armadura, né? Eu vou falar o nome dela, porque é aqui da cidade. Talvez vocês conhecem, mas não vou falar. Não é da nossa igreja. Mas é de uma igreja próxima. Mas veja só. Quantas vezes nós compramos coisas desse jeito? Né? Compramos por incentivo imediato ali no momento. E aí, a gente vai fazer o que com isso? Né? Eu mesmo fiz não muito tempo atrás, eu fiz uma compra de um equipamento de informática. Por quê? Meu genro estava indo para a China, eu olhei lá o preço que estava na China, achei que estava barato para caramba, mandei ele trazer para mim. Não era uma coisa muito cara, mas mandei trazer para mim. Coisa de 300, 400 reais. Também começa a jogar fora, lógico. Gente, eu nunca usei aquilo até hoje. Já fazem
de usar aquilo, já vai dizer, não, eu posso fazer não sei o que na sala, se eu dou, não sei, não sinto necessidade, está lá, já tentei vender, já pus no mercado livre, já tentei. Não, sabe por que eu vendo? Porque ninguém quer, ninguém precisa daquilo, nem eu. Né? Mas acontece, não, está barato, 300 pau, gente, nossa, experiência, eu vou comprar aqui no Brasil, vai custar uns R$2.000. Então, traz para mim. Só que não serve para mais nada, principalmente agora com todas as ferramentas que a inteligência artificial está entregando para nós. Está lá na gaveta. Se alguém precisar de uma mesa digitalizadora, por favor, fale comigo. Eu vendo pelo mesmo preço que eu paguei. Né? Mas é isso, é aquela motivação que vem do incentivo. Nós nos sentimos incentivados a comprar o tempo todo. Vocês acham que uma informação de promoção de 70%, vocês acham que o lojista pagou só 30% daquele valor na compra dele? Claro que não, gente, não é possível, a matemática não fecha. E aí que entra as ciências exatas. A matemática não fecha a conta. Então, esse chamariz existe e a gente muitas vezes cai nisso sem precisar. Então, por favor, não vou sair por aí comprando nem mesa digitalizadora, nem armadura para a casa de vocês, porque vocês não precisam disso, nem eu. Né? Bem, visto isso, do ponto de vista assim, geral da teoria da economia, né? Fiquei aprendendo um pouquinho de economia, deu? Algumas leis da economia, tá? Visto isso do ponto de vista geral, vamos falar um pouquinho sobre crise financeira, né? Que afinal de contas nós estamos aqui para isso. Crise financeira, ela pode acontecer por vários motivos, mas é importante a gente ter primeiro a questão da definição. O que é a crise financeira? A crise financeira vem quando a renda que a gente tem, ou recursos que a gente tem, são menores do que as obrigações financeiras. Quando as obrigações financeiras são mais pesadas do que a nossa renda, começa uma crise financeira. Às vezes ela começa pequenininha, às vezes ela começa que a gente nem percebe. Né? Cheguei no final do mês, faltaram 2 dias para fechar a conta, dá tempo para levar lá, né? 2 dias, o banco às vezes, depende do banco, nem cobra 2 dias de cheque especial, mas tem para levar, né? Então a gente passou, beleza e tal, e o mês que vem a coisa vai se agravando, até que chega um momento que a gente não consegue mais ter o controle das nossas finanças. Né? E aí o bicho pega. Quais são os efeitos pessoais de uma crise financeira? Nós temos efeitos físicos, efeitos mentais, efeitos sociais e os efeitos no nosso dia a dia. Entre os efeitos físicos e mentais, nós temos aí a questão da insônia. Né? Quem já ficou devendo e não ficou de noite acordado ou acordando durante a noite pensando como ia pagar a dívida? Que levante a mão. Quem nunca ficou sem dormir ou perdendo o sono, preocupado com o pagamento de uma dívida? Eu fiquei. Muitas vezes. Não por questão de dívida, mas por questão de ter contas para pagar, responsabilidades para pagar. Né? Até porque dívida, vou fazer um parênteses aqui, nós estamos com 51 anos de casado, eu e a Vera, né? E quando nós namorávamos ainda, nós fizemos um pacto, porque a gente tinha aprendido em casa, tanto eu quanto ela, filhos de famílias cristãs,
de nunca gastarmos mais do que a gente ganhar. Nunca. Nós estamos fazendo 50 anos de casado agora, mês que vem, e nós temos, com a graça de Deus, cumprido esse pacto. Não que não nos trouxe preocupações, porque chega, puxa, final do mês, aconteceu um imprevisto que não estava no nosso orçamento. Como é que vamos fazer isso aqui? Ainda assim, não ponto aqui vantagem, porque isso foi por graça e misericórdia de Deus. Por graça, misericórdia e provisão de Deus. Mas nós nunca fizemos dívida que nos tirasse o sono. Nós me tiraram o sono várias vezes, os imprevistos que me obrigavam a administrar diferente o dinheiro. E teve épocas que foram difíceis na nossa vida. Teve épocas difíceis, mas Deus honrou a palavra dele, honrou as promessas dele para conosco, na medida em que nós vimos cumprindo esse pacto que a gente fez há 52 ou 53 anos atrás. Né? Então isso é importante, esse testemunho, por conta de que acho que numa família ninguém consegue administrar as finanças do lar sozinho. Tem que fazer isso com a família. Teve épocas que os meninos eram pequenos, né? Vamos em tal lugar, assim, não vai dar. Vamos comer um lanche, na época que tinha, né? Mas vamos no McDonald's, na época tinha McDonald's, né? Vamos no Madeira? Não dá. Né? Vamos no McDonald's? Não dá, vamos fazer um hambúrguer aqui em casa mesmo. Né? Isso é administração. A gente não deixava de fazer as coisas, mas com um critério bem definido, que a gente não abrir mão daquele nosso pacto que a gente tinha feito há tantos tempos atrás. Dor de cabeça, dor de corpo, às vezes a pessoa está enxaqueca, a pessoa não sabe por quê, problemas gástricos, queda da imunidade, intercorrências vasculares, sabe quando o coração bate mais forte, né? Tudo isso é resultado, pode ser resultado de um sistema financeiro não bem gerido dentro de casa. Efeitos pessoais com a crise financeira, mentais, ansiedade, picos de pânico, depressão, baixa autoestima, culpa, por que eu comprei aquilo e agora está faltando para essa outra necessidade aqui, né? O sentimento de fracasso pessoal. Eu já tive a oportunidade de aconselhar pessoas com problemas sérios e a pessoa diz assim: eu não sirvo para nada. Como assim você não serve para nada? Não, olha, deu tudo errado na minha vida, deu tudo errado na minha vida, na minha administração financeira, tudo que eu fiz deu errado. Né? Por quê? Porque em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, a mulher e os filhos culpavam a pessoa por conta disso. E ele carregava esse sentimento de culpa. Né? Dificuldades de concentração. Você tenta se concentrar, nem que seja lá, vou estudar a Bíblia agora, vou estudar a palavra. Né? Você tenta lá para estudar, primeira coisa que você bateu o olho lá, você vê o número do versículo, você já pensa no número da sua dívida lá que você está tendo. Né? Então, causa também irritabilidade, frustração. Também a gente tem problemas sociais, conflitos conjugais, isolamento social. Você tem vergonha, às vezes, de sair com os amigos ou ir para algum lugar por conta daquilo que nós estamos passando. Né? Não é por economia, mas é por vergonha. A gente tem problemas com problemas profissionais, perda de confiança. No cotidiano a gente tem problemas com inviabilizar crediários, a gente
precisa, não sou contra crediário, mas depois eu falo um pouquinho mais que tem o bom crediário e o mau crediário. Eu falo sobre isso na frente, tá? Dificuldade para você alocar um imóvel de repente, na busca de emprego, muitas empresas estão procurando no Serasa o nome do candidato para ver se ele está sujo na pasta, e se 80% das famílias estão endividadas, é bem provável que eles vão ter o seu emprego não rejeitado, mas pelo menos visto com muita desconfiança, né? As multas que a gente incorre, como eu me torturo quando eu tomo uma multa porque não precisava de gastar esse dinheiro. Multa é o dinheiro mais mal gasto que eu já vi na minha vida, e sou eu que provoco. Né? Então, quando a gente deixa de pagar uma conta, multa vem, correção monetária vem, e a gente tem ali, às vezes, até protesto de cartório, ou mesmo chega ao ponto de bloqueio de bens e de contas. Né? Bem, esses são os efeitos, mas tem as causas. Por que acontecem as crises financeiras? Desemprego, né? Às vezes um desemprego inesperado pode trazer crise financeira. Você assume uma compra de uma casa, de um carro parcelado, bem organizado para pagar naqueles moldes que a empresa colocou para você, e dentro desse momento de vulnerabilidade aparece bem uma demissão, por exemplo, involuntária, e aí você fica sem aquele recurso, né? Então essa é uma das causas que trazem crise financeira. Inflação alta, aquilo que eu podia comprar ontem não posso comprar hoje também, e a gente está vendo a inflação brasileira, é um monstro aí que ninguém consegue domar plenamente, né? Acidentes, problemas de saúde também podem interromper o fluxo de entrada financeiro e, consequentemente, a gente não ter como saldar algumas das dívidas ou dos compromissos que a gente tem. Crises econômicas, não da gente, mas crises econômicas de fora, crises econômicas mundiais, crises econômicas no Brasil. Quando essas crises acontecem, também nos afetam diretamente, e nós não temos muito o que fazer com isso. Quando o governo muda algumas regras de jogo da economia, isso também afeta o nosso dia a dia, né? E pode criar crises financeiras. Agora, existem algumas causas que estão ao nosso alcance de controlar. Essas não estão, mas existem algumas que estão. Por exemplo, compra por impulso, né? Por que eu pus ali jogos na TV? Estou falando de futebol mesmo, a Copa do Mundo está chegando aí, por cima da minha televisão. Ela, né, não vai dar para ver aquele detalhe do campo, aquela nitidez toda, né? Não vai dar para ver direito aquilo. Acho que eu vou comprar uma televisão nova, né? De repente você nem está precisando, nem está pensando nisso, mas a cidade está repleta, assistem em 60 polegadas, 70 polegadas, até 100 polegadas. Eu vi essa semana aí, né? Oferta especialista para você assistir todos os jogos da Copa sem perder nenhum detalhe. Gente, por que eu preciso dos detalhes da Copa? Né? Mas vende, mais vende, mais vende. E vende como? Geralmente, 99% no crédito, né? No crédito. Vou falar já do cartão de crédito. Armadilhas. Vejam esse vídeo aqui. Gente, seu nome tá sujo? Então presta atenção. Carro novo, parcela de 499, sem entrada e sem consulta de score. Clique e saiba mais e faz agora. Certo? Não é isso que acontece lá? Claro que eu tirei o saiba mais daqui, senão vocês viram melhor. Nem consegui a coisa. Fazer que nem no OCR, né, que a gente fala, que a gente não contar detalhes que possam induzir as pessoas a usarem como gatilho. Né? Então, eu não botei lá. Então, veja, está com o nome sujo? Nós damos jeito nisso tudo.
eu vou falar um pouquinho para frente. Bem, outra coisa que também traz problemas financeiros, tais do dinheiro fácil, né? Esses jovens, eu conheço pessoas, né? Tive a oportunidade de aconselhar também pessoas com problemas com jogos, esses joguinhos tigrinhos da vida aí. Está cheio disso. Tem aqui na nossa igreja, tem gente jogando joguinho do tigrinho, né? Não estou dizendo que chegou nesse ponto, nem foi pessoa daqui que eu aconselhei, mas eu sei que tem, né? Porque tem em todos os meios. E a gente às vezes começa uma brincadeira, tipo assim, eu vou testar aqui, quem sabe eu ganho aqui R$100, R$200, pago a pista no final de semana, né? E aí você joga e você ganha mesmo. E geralmente as primeiras jogadas você ganha. Você fala, opa, esse negócio é bom mesmo, eu vou continuar ganhando. E aí você continua perdendo, e aí você já vicia, inclusive. Então, isso também causa crise financeira. E rolar dívidas, né? Não é nenhuma propaganda do governo, nem a favor nem contra, né? Mas esse tal de Desenrola Brasil é o maior rolador de dívida. Você vai se desendividar, se é que existe essa palavra, acho que não, mas você vai sair da dívida hoje com algum recurso, principalmente usar o fundo de garantia, que é um dinheiro que já é seu. Eles vão te dar para você pagar com juros para um banco. O banco não é seu amigo, nunca. O banco nunca é seu amigo, desconfia. Oferece tudo que o banco oferece, desconfia. Tá? Então, esse rolar dívida, não, vou tirar outro cartão de crédito aqui, porque assim, com esse cartão de crédito, eu pago isso aqui, eu continuo rolando dívida ali e tal. Gente, desenrolar dívida significa se enrolar de uma maneira quase que inexpugnável. Ou seja, você não vai conseguir sair do rolo a não ser por um evento muito especialíssimo, né? Então, cuidado, se você tem está pensando em fazer um Desenrola Brasil aí, desenrola dívida, vem falar comigo aí que eu não vou cobrar nada, viu? Vem falar comigo aí que eu vou explicar como funciona esse programa aí. Vocês vão ver que é desenrola essa dívida agora e aumente a sua dívida amanhã. É assim que funciona, né? Assim que deveria ser o estudo. Tá? Bem, então a gente já viu a crise financeira, como que ela é causada, como que ela é, o que ela provoca na gente e como que a gente pode se enrolar por causa dessas questões todas aí. Uma palavrinha sobre o cartão de crédito, né? Sobre crédito, eu falei que ia falar um pouquinho mais para vocês. Se você comprar hoje uma televisão de, seja lá quantos polegadas, R$5.000, né? No cartão de crédito, em 10 vezes tem juros. Em 10 vezes tem juros. Nossa, 10 vezes tem juros? Dá para pagar, né? E se não der? O que vai acontecer? Eu pego a fatura de crédito. Vamos supor que só tenho esse valor na fatura de crédito. Pegar esse valor na fatura de crédito, eu vou pagar 10%, aliás 15%, que é o mínimo obrigatório por lei para você pagar uma fatura de cartão de crédito. Se eu vou pagar o mínimo, mês que vem, só vou pagar o mínimo de novo. O outro mês, eu vou pagar o mínimo. Não faço mais nenhuma dívida nesse cartão. Só vou pagando os mínimos mês a mês. Quanto tempo vocês acham que vocês vão terminar de pagar essa dívida? 30 anos. 30 anos. Contando com os juros, como hoje, tudo, né? 30 são 300 e tantas parcelas que você vai pagar. Por quê? Porque os primeiros 10 anos você só vai pagar os juros. Porque o mínimo da fatura não cobre nem todos os juros que você
passou a dever. Nos primeiros 10 anos, você só vai pagar o serviço da dívida. O serviço da dívida é o custo da dívida, né? O serviço da dívida. E depois você vai começar a amortizar, e mesmo assim os juros vão continuar, né? Mês a mês no cartão de crédito. Você já imaginou comprar uma televisão em 5? Ninguém faz isso. Compra uma televisão com um cartão de crédito em 12 vezes sem juros, né? Os juros não estão na televisão, não está no cartão de crédito. Então é sem juros, é uma televisão sem juros. Mas o cara que você vai pagar pelos juros de cartão de crédito é um absurdo. Agora, se você tem um emprego certo, uma renda certa, né? Isso eu não recomendo para ninguém que tem, por exemplo, uma renda variável em função de comissões, em função de serviço próprio, isso eu não recomendo. Mas se você tem um emprego certo, lá sabe quando vai receber todos os meses, está mais ou menos seguro na sua empresa e tudo mais, você pegar um cartão de crédito e dividir em 10 vezes sem juros, mas com a certeza que você vai pagar a fatura toda nos 10 meses sem juros, aí está tudo bem, é uma forma de que o dinheiro nunca dorme. Então deixa ele dormir na casa do cartão de crédito, não na minha, né? Beleza. Então, tem a dívida boa e a dívida ruim. Tem o crédito bom e o crédito ruim. A dívida boa. Dívida boa é aquela que você compra alguma coisa que é o que tem. 7 horas? A dívida boa é aquela que você compra alguma coisa para melhorar a sua renda. Vou dar um exemplo. Você tem um carro Uber, dirige um Uber, tem um carro que você dirige, mas você não é daquele econômico, né? Porque o seu carro é mais velhinho, não tem ar-condicionado direito, você não funciona, você funciona, você não quer abrir para não gastar gasolina, né? Então, você está ali. E você vai comprar um carro, por exemplo, para ir para o segmento comfort, onde você vai ganhar mais. Pode ser uma dívida boa, se você tiver certeza e controle das suas finanças. Se você vai comprar uma máquina de costura e vai começar a produzir coisas para vender, ou você vai comprar um forno para fazer bolo para vender no final de semana. Né? Tem uma mulher lá no meu condomínio lá, mora numa casa super legal, e ela vende molho de tomate e bolo, né, nos finais de semana, ajudando a venda. Então tem um forno especial lá, né? Quer dizer, o forno custa dinheiro, mas ela está fazendo dinheiro com aquele forno, está fazendo dinheiro, está dando bolo. Então essa é uma dívida boa. Agora imagina você ir para uma pizzaria com os amigos num sábado como esse, sair daqui depois da noite com fome e vai para a pizzaria, teu saldo já está zerado do mês, porque hoje, dia 30, teu saldo já está zerado. Então vou colar aqui, vou pôr o cartão de crédito aqui, né? Bota no cartão de crédito ali e o que acontece? Você se divertiu pra caramba aquela noite, né? E amanhã fica a dívida. Porque a pizza, você sabe para onde vai. Né? Mas é isso mesmo, brincadeira à parte, né? É isso aí, a gente tem dívidas boas. Então não posso fazer dívida? Pode, né? Eu fiz dívida de comprar casa. Mas nós fizemos, você fala, mas você falou até agora que não fez dívida. Não, eu fiz um compromisso de pagar a casa em 15 anos com uma financiadora. Eu tinha dinheiro, tinha o recurso, tinha o emprego, né? Mas eu fiz e nós pagamos em 9 anos a casa. Por quê? Porque eu não aguentava ver aquele negócio de ficar devendo. Né? Depois disso, nunca mais. Né? Não compro carro a prazo, né? De carro velho, não compro carro a prazo, não compro nada que vai
Então, tem a vida boa e tem a vida ruim. E a gente tem que administrar isso aí, porque senão também a gente não se movimenta, né? Se falar só coisa ruim, a gente não se movimenta, né? Bem, vamos olhar então para a questão da mordomia dos recursos, né? A gente não falou, lá no comecinho citamos o livro de Mateus, né? Mas a gente não falou de como é que a palavra de Deus, como é que a gente olha para a palavra de Deus à luz de tudo isso que a gente falou sobre finanças. Em primeiro lugar, a gente tem que ter a consciência de que tudo pertence a Deus. Salmo 24:1 diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A sua casa, o seu carro, o que você come, o que você veste, onde você vai, tudo pertence a Ele. E se pertence a Ele, nós, enquanto cristãos verdadeiros, nós temos que honrar a Deus com as nossas finanças. E o que é honrar a Deus com as nossas finanças? É justamente tomar conta das finanças, é administrar bem as finanças. Então, essa consciência a gente não pode nunca deixar de lado, de que tudo pertence a Deus. E, além de honrá-lo com os nossos recursos, administrando os nossos recursos, nós temos que ser gratos por tudo aquilo que a gente tem. Ah, mas eu queria ter uma Porsche e não consigo ter. Esse é o meu sonho. Se até hoje eu tive condição de ter, e nem acho que vou ter. Não faz mal. Mas mesmo assim eu sou agradecido por aquilo que eu tenho. Então, nós temos que ser assim. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu sou agradecido por aquilo que eu... Não quer dizer que a gente não deva lutar por melhorar de vida, melhorar nos nossos negócios, melhorar no nosso trabalho, procurar novas fontes de receita, de renda. Não quer dizer isso, né? Nem quer dizer que é pecado ficar rico, não quer dizer isso. Mas isso não deve ser nada que parta de nós, mas sim do nosso próprio Deus. Esse reconhecimento é o importante que nós temos que ter. Além da gente saber que tudo pertence a Deus, é preciso a gente administrar com sabedoria e obediência. Ou seja, Provérbios 27 diz: cuide das suas ovelhas e de seu gado o melhor que puder, porque as riquezas não duram para sempre. Olha que verdade profunda essa aí, né? As riquezas não duram para sempre. Então, cuide do que você tem hoje. Para quê? Para que no futuro não falte. Para que no futuro a sua família não venha a sofrer com isso. Terceiro ponto: quem não governa a si mesmo é governado pela dívida. Provérbios capítulo 25 fala: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Quem não controla seu impulso de compras, as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades, corre o risco de perder o seu próprio rebanho e entrar em crise financeira. A economia do reino, outra coisa que a gente tem que ter em mente, outra verdade, a economia do reino inverte a lógica do mundo. Aqui, esse capítulo 3, o verso clássico, diz: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me agora, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Eu não enxergo esse texto, só do ponto de vista dos dízimos e ofertas da igreja, mas a questão da generosidade. Né? A gente tem que ser generoso com as pessoas que têm menos recursos que a gente. E às vezes, dividir o pão,
honremos a Ele não só com os dízimos e ofertas que são trazidos aqui todos os domingos, ou depositados na conta da igreja, mas que a gente seja generoso com aquilo que Ele deu para que nós tomássemos conta. Por último, tem uma pergunta até agora? Pelo jeito fora vai ser. Por último, retomando as rédeas. Ora, mas beleza, eu queria ter ouvido essa palestra há 5, 10, 15 anos atrás, né? Mas estou ouvindo agora, já estou enroscado, já estou enrolado, já estou precisando do Desenrola Brasil, já estou cartão de crédito estourado, já estou. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. A gente não tem mais jeito para a gente mesmo, pelas nossas forças. Mas, pelo Espírito Santo, Deus pode transformar a nossa vida. Não só transformar a nossa vida, dando-nos a salvação do pecado para a vida eterna, mas transformar no nosso dia a dia, inclusive as nossas finanças. Então, vou dar algumas dicas aqui, né, de como a gente pode retomar as rédeas das nossas finanças. Primeiro, essa é a negação. Aí eu pego emprestado os pratos já listou dela. Aí eu pego emprestado o primeiro passo do grupo de passos celebrando a recuperação. Sair da negação. Eu não tenho mais jeito. Não. Eu pisei na bola. Eu me coloquei no caminho da crise financeira. Não, mas eu tenho crise financeira porque o governo, porque a inflação, porque isso, que o outro me fez mal, porque eu fui processado. Não. Sai da negação. Você está com um problema. Esse problema é um pecado e esse pecado tem que ser tratado. Saiu da negação, assumiu esse risco, assumiu essa posição, então você está no primeiro caminho, no primeiro passo da sua recuperação. Segundo passo, mais prático, eu diria, seguir o dinheiro. Lembra do Fórum Alemanha? Segue o dinheiro. Se você está com dívida, olha para o seu dinheiro com lupa, aonde está indo cada centavo dele. Coloca, mas você não vai dar um aplicativo para a gente fazer isso? Não precisa. Caderninho, papel de pano, caneta, papel, lápis, você vai fazer o mesmo controle que o banco faz, né, com o seu dinheiro. Então, mas siga, aonde está indo o meu dinheiro? Será que eu estou colocando cada centavo nas prioridades da minha vida, da minha família, dos meus filhos? Será que eu estou colocando cada centavo a serviço disso? Será que eu estou realmente honrando ao Senhor, administrando isso dessa maneira? Quando você coloca tudo, e eu, de vez em quando, eu aconselho alguns casais, né? E eu oriento duas coisas. A gente vai começar um trabalho, vai durar algumas semanas, a gente vai conversar, mas a primeira tarefa que eu dou é o seguinte: nós vamos conversar daqui 30 dias. Durante 30 dias, vocês, casal, vão fazer uma planilha, não é cada um fazer a sua, uma planilha com todas as despesas que vocês estão fazendo. E, além disso, né, vocês vão ler um capítulo por dia do livro de Provérbios, um capítulo por dia, vocês vão ler juntos e vão grifar todos os textos de Provérbios que falam sobre dinheiro, dívida, empréstimo, aval, tudo isso. Sigam isso. Daqui 30 dias a gente conversa. Quando o casal chega e fala assim, veja bem, eu não tive tempo, a gente começou, mas lá no terceiro, quarto dia já tive que... Você desculpa, eu vou dar mais 30 dias. Se o casal volta sem a lição de casa feita, eu digo, olha, a minha hora custa X. Eu não estou cobrando nada.
miséria que só falta. Eu trato assim mesmo. Não é por causa da minha feira de tempo. É porque eles querem ouvir o seguinte. Eles querem me falar o seguinte: porque o fulano foi lá, saiu com os amigos dele, tomou um sanduíche e gastou R$70 num lanche, imagina que absurdo, não sei o quê. Aí ele vem e fala assim: não, mas você também, em vez de fazer comida em casa, gente, eu não estou contando nenhuma piada, estou contando o que acontece comigo. Né? Você, em vez de fazer comida em casa, leva as crianças para comer só porque mora aqui lá no shopping, leva as crianças para comer no shopping toda hora, leva as crianças. Né? Então, assim, quer tratar? Vamos tratar. Vamos começar direito. Segue cada centavo do seu dinheiro e busca na palavra, cada dia, um verso correspondente, um texto correspondente, uma parte de um texto correspondente no livro de Provérbios. O terceiro ponto é tapar e reduzir o tamanho dos calos. Quando você já fez o mapeamento de tudo, você gasta e fala: opa, peraí, aqui tem uma despesa que eu não precisava ter feito, aqui tem uma despesa que eu podia ter economizado se eu fosse em tal lugar, aqui tem uma despesa que eu teria simplesmente eliminado da minha vida e não teria feito nenhuma diferença naquilo que eu tenho ou naquilo que eu preciso, que eu necessito. Então, tapar esses ralos que vão aparecer aonde? No follow the money, no segue o dinheiro, não ver para onde o dinheiro está indo. Depois, criar um orçamento realista. Ganho 5 mil, vou gastar 5 mil. Tudo que está aí fora, eu vou olhar no meu orçamento. Isso tudo não, de novo, papel de pão, não precisa ser planilha, não precisa ser aplicativo, também pode ser, mas não precisa. Né? Papel de pão, eu não está no orçamento. Papai, vamos me levar no McDonald's? Deixa eu ver. Não. Era uma vez lá no McDonald's, esse mês nós já fomos. Não vamos assim. Entendeu onde eu quero chegar? E seguir esse orçamento realista. E aí você vai ter a possibilidade, depois de alguns meses desse exercício, você vai ter a possibilidade de construir uma reserva de emergência. Sabe por quê? Porque as emergências vão acontecer. E quando elas acontecem, elas costumam levar dinheiro. É um remédio, é um médico, é um acidente, às vezes, caseiro, doméstico. Né? As emergências vão acontecer. E tem uma reserva. Só depois, pense então em como fazer os seus investimentos financeiros. Antes disso,